Fala, robistas! Aqui no canal a gente já tem falado bastante sobre Assembly, mostrando na prática diversos conceitos. Mas aí eu me lembrei, eu nunca falei sobre os mnemônicos do Assembly e nem mesmo o que cada um faz. Com o vídeo de hoje eu espero falar sobre essas instruções e vamos ter praticamente uma mini aula de Assembly x86. A gente vai dar uma passada pelos mnemônicos mais comuns que aparecem quando você for analisar aplicativos de 32 bits no Windows. É importante eu dizer, a ideia aqui não é esgotar o assunto, até porque o Assembly é um universo enorme. O foco é fazer um vídeo introdutório ou um pouco intermediário, direto ao ponto, para quem está começando a explorar engenharia reversa, análise de binários, segurança ou simplesmente quer entender o que está rolando por trás dos bastidores no debugger. Mas além de explicar o básico, para enriquecer um pouquinho mais o nosso vídeo, a gente vai ter breves exemplos de cada instrução quando for necessário e como normalmente você vai encontrar essas instruções nos códigos, porque muitas das vezes a instrução é feita para uma coisa, mas o seu efeito final no código é usado para uma outra finalidade e pode deixar os incautos meio confusos. Grave esse vídeo porque toda vez que você tiver alguma dúvida, só dar um pulinho aqui para relembrar, combinado? E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos lá? Para mantermos uma organização também, eu vou separar os mnemônicos em blocos, de acordo com a função. O nosso primeiro bloco vai ser sobre manipulação de dados e registradores. O primeiro de todos é o que você mais vai ver por aí, é o move, que simplesmente move dados entre registradores, memória ou constante, sempre tendo a direita como origem e a esquerda como destino. Aqui nesses exemplos, o destino é um registrador, mas também pode ser um endereço de memória, como nesse outro exemplo aqui, ou até mesmo para a pilha. O push e o pop, ele empilha ou desempilha valores da stack. Ele também é muito utilizado. O push, como eu falei, ele coloca itens na pilha. Eu falei em detalhes sobre a pilha em um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link na descrição. Mas em resumo, a pilha é uma região de memória para dados temporários, que temos a facilidade de colocar algo nela usando a instrução push, e o pop para retirar o último dado inserido. E lembre-se, você só consegue retirar o último dado inserido. O seu uso é muito frequente em aplicativos de 32 bits porque todo argumento é passado para uma função através da pilha. Então temos de inserir tudo usando push antes de chamar a função. E se lembre também, aqui no baixo nível os argumentos são sempre colocados do último para o primeiro, de acordo com a assinatura da função. A próxima instrução é a XOR, que é a operação lógica XOR. O XOR, ou XOR, é um operador binário que realiza um OU exclusivo em cada bit de um registrador. Você vai vê-lo sendo muito usado para ofuscar e desofuscar strings. Eu vou fazer um vídeo detalhado sobre isso depois, porque merece. Se inscreva no canal para ficar ligado. Porém, a maior parte do tempo você vai ver esse XOR sendo usado para zerar um registrador, porque um OU exclusivo de um valor por ele mesmo resulta em zero. Então, se você ver, por exemplo, um XOR EAX e AX, o que o compilador pretende é zerar o registrador EAX. LEA de Load Effective Address funciona da seguinte forma: ao contrário do move, que move um valor ou um conteúdo de um registrador ou de um endereço de memória para um destino, essa instrução carrega o endereço da origem para o destino. Uma boa analogia são os temidos ponteiros. O uso mais básico que você vai ver é de fato carregar um endereço para um registrador, como o endereço base de um array, por exemplo. Porém, o LEA também é muito usado para fazer aritmética simples de forma eficiente. Os registradores não possuem endereço. Então, se usarmos o LEA em um registrador, a gente vai poder realizar várias operações aritméticas em uma única instrução. Isso é muito utilizado para otimização de código. Por exemplo, em vez de fazermos uma soma e uma multiplicação em operações distintas, a gente pode fazer essas duas mesmas operações em uma única instrução LEA. Uma outra otimização que ela permite é que, como estamos tratando normalmente com registradores para realizar essas operações, ela é mais eficiente por não ter que acessar a memória. Essa instrução também é outra que merece um vídeo só dela. Mas vamos lá. Vamos para o bloco 2 agora, comparações e fluxos de execução. A primeira instrução vai ser a CMP. Essa instrução compara dois valores, normalmente um dentro de um registrador ou mesmo de uma posição de memória e o outro normalmente uma constante. Essa instrução é o que possibilita fazermos algo como os ifs de linguagens de mais alto nível. O detalhe aqui é que a operação interage com o iflags e então também com a zero flag, que é a flag que normalmente determina se um salto condicional vai ocorrer ou não.
A gente vai falar sobre saltos mais à frente e você vai entender bem o que eu estou falando agora. A outra instrução desse bloco é a test. Igual ao XOR, o ou exclusivo, também é um operador binário que realiza um AND em cada bit dos dois operandos. O detalhe é que, ao contrário do AND, o teste não muda o registrador que ele está executando a operação. A única coisa que ele faz é mudar o iflags. Então, para que serve essa bagaça? Você vai em 90% das vezes encontrar essa instrução testando se um operando, um registrador, é 0. Por exemplo, nessa instrução aqui, a gente está vendo um test EAX e AX. Se o EAX for 0, o zero flag vai ser setado. Olha só. E provavelmente algum jump condicional mais para frente vai acontecer. Se você perceber bem, isso vai ocorrer muito para verificar se uma string que está sofrendo algum processamento chegou ao fim, já que por convenção as strings terminam com um byte 00. Então, por exemplo, se EAX está guardando em um loop cada um dos caracteres de uma string, em algum momento esse EAX vai ser 0. E ao ser testado com o teste, algum jump para sair dessa lógica vai ser executado. Outros usos do teste é para verificar máscara de bits, mas isso é muito menos comum. As próximas instruções são as instruções de salto, como jump, que é um salto incondicional, e essas outras instruções que são de saltos condicionais. Todos esses são pulos. E como eu falei antes, um é o incondicional, que é o jump, e os outros saltos seguem condições conforme os seus nomes, como por exemplo o JE, que é executado se uma comparação anterior entre dois operandos determinar que eles são iguais, jump if equal. Mas o que de fato define se um salto condicional vai ou não vai acontecer é o iflags, normalmente o zero flag. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma tabela para vocês poderem checar as condições que cada jump verifica para determinar se vai ser executado o pulo ou não. Então qualquer operação antes dos saltos condicionais que altere o iflags pode alterar em como os saltos vão acontecer e como o fluxo do programa vai ser executado. O bloco 3, a gente fala sobre aritmética. Isso aí. O primeiro, simplesmente uma adição e uma subtração simples, igual você aprendeu no primário. Sem muita novidade. Você vai encontrar isso em aritmética. Mas também muitas vezes para lidar com endereços de memória. Imagine que a X guarda o endereço do início de um array. Após operar sobre os dois primeiros elementos desse array, pode ocorrer algo como um add EAX2. Isso vai fazer EAX apontar agora para o terceiro elemento desse array. Isso você vai ver com alguma frequência. As próximas instruções são inc de incrementar e dec de decrementar. Essas instruções simplesmente incrementam em 1 ou decrementa em 1 um operando, normalmente um registrador. São muito utilizados em loops para contar o número de repetições. Um detalhe interessante do dec de decrementar é que ao decrementar um registrador até 0, o zero flag vai ser setado. Lembra que eu disse anteriormente que os saltos condicionais usam essa flag? Pois é. Então se a gente fizer algo como move SX10, uma label de um loop e decrementar SX e depois a gente executar um JNZ de jump if not zero de volta para o loop vai rodar aqui sozinho e depois que SX for igual a 0, o zero flag vai ser setado e o JNZ, confere na tabela, não vai acontecer. Seguindo com as operações de aritmética, aqui temos a multiplicação e divisão. O ir na frente de cada operação significa que a operação é com sinal, ou seja, pode dar resultado negativo. Tem pouco a ser falado aqui. Acho que o que eu posso falar é que normalmente o multiplicando por padrão deverá estar em EAX. E o produto, depois da operação, vai ficar em EAX também, sobrescrevendo o valor anterior. O bloco 4 a gente trata sobre funções e chamadas. Primeiras instruções vão ser a call e a hat. A call serve para você chamar uma função. A gente tem um vídeo bem completo que diz tudo o que acontece quando a instrução call é chamada. O básico é colocar o endereço da próxima instrução após o call na pilha e mudar o EIP para o endereço de dentro da função que foi chamada. O call, a instrução call, pode ser direto por um endereço absoluto ou pode usar um ponteiro. Quando você vir algo como call, the word, ptr, essa chamada vai resolver o endereço de destino antes do call mudar o fluxo de execução do programa. Agora, a instrução hat, ela normalmente vem ao final de uma função.
O que ela faz é pegar o endereço do topo da pilha, que idealmente vai ser o endereço de retorno colocado lá pelo call, e colocar esse endereço em EIP. Isso faz o fluxo do programa retornar para a execução normal antes da chamada à função, através da instrução call. Em engenharia reversa, uma chamada usando a call the word ptr, por exemplo, pode indicar uma chamada a uma função externa ao programa, e dependendo da sua análise, pode ser um ponto de interesse. Uma outra instrução é a NOP, que simplesmente é de No Operation. Essa instrução não faz nada. É isso, não faz nada. Ela pode ser utilizada para alinhamento do código, bypass, preencher um espaço no código, enfim. Mas normalmente você vai ver essa instrução fazendo nada. O próximo bloco é o bloco que trata sobre stack frames e organização das funções. São basicamente duas instruções que você pode ver, a enter e a leave. E sendo chato, eu sei, no vídeo sobre funções que nós temos aqui no canal, eu falei em detalhes, mas o enter cria a stack frame da função com uma quantidade definida para variáveis locais. Eu sinceramente não vejo isso com tanta frequência assim. E o leave nós já acostumamos a ver praticamente sempre. Ele simplesmente desfaz tudo que foi feito pelo enter. Se você olhar nos códigos, normalmente logo após o leave, a gente costuma achar o hat para retornar. E é isso, robistas. Para fechar, vamos para um exemplo um pouquinho mais avançado, porém muito usado e que vocês vão ver com alguma frequência. Acessar a PEB de Process Environment Block, utilizando o registrador FS. Porém, o assunto principal são os registradores de segmentos. Vamos lá. Com alguma frequência, você vai ver referências como DS, SS, FS, calma. O processador possui alguns registradores especiais chamados de registradores de segmento. O objetivo desses registradores é guardar o endereço base de cada um dos segmentos do programa, como o segmento de código, quem guarda é o registrador CS, o segmento de data, que quem guarda é o DS, o da stack, que quem guarda é o registrador SS, e temos outros 3 registradores especiais chamados de extra, que são os E, F e GS. Então, quando vocês virem, por exemplo, essa instrução aqui, o valor de origem, aqui no exemplo é X, está sendo movido para algum endereço dentro do data segment. A gente vê isso por conta do registrador DS que está aqui sendo mostrado. E essa instrução aqui provavelmente está mandando um valor para uma variável. Entenderam? Porém, os extra segments possuem usos específicos de acordo com o sistema operacional. Nos Windows mais recentes, você vai ver muito o FS e o GS sendo usado para o mesmo objetivo. E esse objetivo é apontar para estruturas de dados de informações sobre a thread. Porém, vamos lá, se for em um Windows 32 bits ou você estiver avaliando uma aplicação 32 bits, o Windows roda em modo de compatibilidade. E essa referência a essa estrutura de dados vai estar no registrador FS. Já se você estiver em um Windows 64 bits e com uma aplicação de 64 bits, essa referência vai estar no registrador GS. Mas que estrutura de dados é essa que eu estou falando? Uma muito importante, chamada TEB. Falar completamente sobre a TEB, a TEB, foge ao escopo desse vídeo. Fica ligado no canal porque um dia podemos falar sobre isso com mais detalhes. Mas o que vale falar é que nessa estrutura de dados temos inúmeras informações sobre a thread e sobre o processo. Então é isso, robistas. Esse vídeo foi uma introdução prática ao Assembly x86, com foco nos mnemônicos mais usados. O foco não foi ensinar um passo a passo para programar em Assembly, mas com esses conhecimentos você já está muito mais apto para isso. Curtiu esse conteúdo? Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí o que mais você quer ver sobre engenharia reversa, Assembly ou análise de binários. Você tem outro assunto? Fala aí também. Valeu, tchau!